42 anos, que ela vinha com um quadro mais grave de ansiedade. Eu, geralmente, para ansiedade, gosto de aplicar uma escala chamada HAT7, e ela pontuou 16 pontos, que é uma pontuação bastante alta dentro dessa escala. E ela tinha alguns critérios que traziam mais gravidade ao quadro ansioso, que eram a presença de muitos sintomas diários, com intensidade muito alta, um controle quase impossível dessas condições ao longo do dia, e ela começou a desenvolver um prejuízo funcional severo em atividades, por exemplo, como o trabalho dela. Todo esse quadro ansioso dela, ela começou após ela descobrir que ela passou por um golpe financeiro de uma falsa advogada que foi lentamente extorquindo o dinheiro dela nos últimos 5 anos. Quando ela se deu por conta, ela passou a desenvolver um quadro ansioso muito grave. Ela tinha sintomas de ansiedade, medo do futuro, tremores, inquietação, dificuldade de concentração e uma insônia persistente. Ela trazia que no último ano ela não teve nenhum dia em que ela não sentiu um efeito da ansiedade. E ela passou a desenvolver um isolamento social por vergonha e medo de julgamento das pessoas. Ela já tinha tentado alguns tratamentos farmacológicos prévios. Ela tentou sertralina, ela tentou desvenlafaxina e ela tentou escitalopram. Todos eles foram interrompidos por efeitos colaterais mais graves. E a única medicação que ela teve, assim, um leve sucesso de tratamento, digamos assim, foi o frontal, o benzodiazepínico, onde ela usava à noite para induzir o sono, mas muitas vezes, quando ela acordava de manhã e estava com sintomas muito intensos, ela acabava utilizando também para acalmar esses sintomas, mesmo isso gerando extrema sonolência e ela perdendo muitos dias ficando isolada dentro de casa por conta dessa sonolência. Ela traz que usou recreativamente cannabis 2 vezes, tendo apenas um efeito de relaxamento e aumento de apetite, e negou outros usos de medicações atualmente. Esse é um quadro clássico de ansiedade. Acho que quem já trabalha com cannabis, né, sabe o quão isso é frequente. E o que vocês fariam aqui, né? Vocês veem algum motivo, por exemplo, para não utilizar um full spectrum? Tem algum chamativo ali, ou vocês iriam direto para uma substância full spectrum? Eu iria direto para o full spectrum, porque dentro de tudo que você falou, não tem nenhum impedimento para usar o full spectrum. Perfeitíssimo, é isso mesmo. Joguei a isca só para ver se alguém mordia, tá certíssimo. Não tem nenhuma contraindicação mesmo. O paciente não teve nenhuma psicoatividade prévia quando usou recreativo, não tem nenhum grande chamativo na história dela. Tem uma única coisa que vocês vão ver no estudo, no desenvolver desse caso, que é uma possível interação medicamentosa com o frontal. Os benzodiazepínicos, eles podem interagir com o canabidiol e ter um aumento da concentração sérica, do tempo de meia-vida dos benzodiazepínicos. E aí é muito comum, quando a gente está pegando um paciente que a gente está começando o tratamento e ele usa essas substâncias benzodiazepínicas para dormir, ele te retornar falando que o cannabis está deixando ele muito sonolento. Ele fala assim, nossa, doutor, comecei esse canabidiol aqui, nossa, como eu tô acordando com uma sensação de ressaca, tô sonolento demais, esse negócio não é legal. E aí você tem que explicar para ele que, na verdade, não é o cannabis que está deixando ele sonolento, é que o benzodiazepínico está durando mais tempo no corpo dele. Portanto, é uma janela de oportunidade para você conseguir reduzir a dose dessa medicação ou até mesmo fazer já um desmame da medicação para o paciente. E isso vai acontecer nesse caso, tá? Então, fiquem atentos aqui. A gente prescreveu novamente um full spectrum, fomos fazendo esse aumento gradativo, do start slow, go slow, mas a minha meta com a paciente é que ela chegasse numa dose de 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à noite para a nossa primeira avaliação. Então, vai aumentando de 2 em 2 gotinhas a cada 2, 3 dias para a gente se ver com 10 em 10 gotas. E o que ela também foi orientada? A não utilizar o frontal de manhã, porque poderia acontecer esse efeito dela ficar dopada por muito tempo, e iniciar o processo de psicoterapia que seria importante para ela.
Depois de 30 dias que ela foi começando o tratamento e chegou na dose ali de 10 em 10, ela traz para mim que ela teve uma boa adaptação e não teve efeitos colaterais iguais às outras medicações traziam para ela. Ela iniciou o processo de terapia semanal, melhorou os sintomas ansiosos e não teve crises de tremor nos últimos 15 dias. A inquietação que ela sentia reduziu aproximadamente 80%, mas ela ainda sentia essa sensação principalmente nos domingos e segundas-feiras. Para quem já atendeu paciente muito ansioso, sabe que esses 2 dias são os dias mais inquietos da semana para o paciente ansioso. A dificuldade de concentração foi se tornando mais rara, somente em alguns dias mais estressantes, e ela disse que realmente, quando ela associou as 10 gotas com o frontal à noite, ela começou a ter uma sensação de sonolência matinal e de ressaca. Aí o que a gente faz, né, numa situação como essa? A gente já aproveita, então, para fazer um leve aumento da dose do canabidiol à noite e já ir promovendo na paciente uma redução do frontal. Eu pedi para ela usar apenas meio comprimido e que eu tentasse usar apenas se fosse necessário, caso ela percebesse que mesmo com essa redução ela ainda estava tendo sonolência. E aí foi aumentando para 15 gotinhas à noite. Então ela manteve as 10 de manhã e foi subindo lentamente até atingir 15 à noite. O que ela me trouxe? Que ela melhorou completamente os sintomas ansiosos, não tinha tido nenhuma crise no último mês de tratamento, e começou a retornar algumas atividades diárias que antes ela estava procrastinando e achando impossível retornar a fazer. Começou a voltar para algumas atividades de convívio social e até para atividade física que a psicóloga tinha pedido, e desmamou gradualmente o frontal, aproveitando um período de férias que ela tirou de 15 dias para efetivamente tirar o remédio da vida dela. A gente manteve essa dose e foi acompanhando a paciente por 6 meses durante o quadro clínico dela, inclusive em contato com a psicóloga dela. E aí, o que ela me traz dentro desses 6 meses? Uma evolução muito estável do quadro dela. Obviamente, outras áreas da vida dela, como por exemplo a questão financeira, foi se readequando, ela foi efetivamente conduzindo a vida dela dentro das sessões de psicoterapia com outras condições, e aí a gente foi reduzindo a dose do canabidiol lentamente, até que ela ficasse com 4 gotas de manhã e 4 à noite, e aí ela se sustentou por mais 6 meses nessa dose considerada baixa. Depois de ficar muito bem, a gente tirou a medicação e ela está estável clinicamente até o momento. Eu a vi há mais ou menos 4 semanas e ela está realmente muito estável das questões ansiosas. Ela era uma paciente clássica, um transtorno super difícil. A gente foi tratando lentamente. Vocês vão observar aqui que é um tratamento de mais de ano para fazer subida de dose, estabilização e depois retirada de dose lentamente, com uma paciente que foi super assertiva ali em relação a começar a terapia, acreditar no processo terapêutico, tudo casou, né? Tudo deu certo ali em relação à vida dela, e a gente conseguiu uma efetividade importante com um tratamento que não trouxe efeitos colaterais para ela, tá bom? Eu trago aqui especificamente, porque sempre nas aulas a gente tem alguns dentistas assistindo muitas vezes, e eles perguntam muito sobre 2 tipos de condições que chegam muito ao consultório, que são os distúrbios de ATM e o bruxismo. O distúrbio de ATM especificamente por conta do quadro de dor, e o bruxismo muito relacionado ao quadro de estresse e de ansiedade noturna, promovendo o ranger de dentes, que é uma condição muito comum de chegar ao consultório odontológico. E nesses casos, a gente tem a possibilidade de tratar o paciente com óleo full spectrum, para tentar, como uma primeira via de tratamento, reduzir o processo inflamatório perifericamente e a interpretação da dor a nível central, e também trazer um relaxamento, muitas vezes, para evitar esses sintomas estressantes e ansiosos à noite. Mas pode ser que, nesses casos, a gente tenha que lançar mão de concentrações maiores de THC. E aí, consequentemente, a quimiovariante do tipo 2, 1 para 1, é uma grande possibilidade de tratamento dentro desses casos.
porque aí a gente tem, principalmente no bruxismo e na ATM, um relaxamento maior da musculatura, uma eficácia maior do THC com o papel analgésico, promovendo, portanto, no paciente um controle melhor da patologia. Então, sempre que a gente vai falar especificamente sobre esses casos, a gente lembra que o full spectrum é uma boa opção, mas que muitas vezes, dependendo da intensidade dos sintomas, é melhor você já pensar numa quimiovariante do tipo 2, numa proporção 1:1, beleza? Só para, como eu não sou dentista, eu trago esse slide para a gente conseguir sempre agradar um pouquinho quem tem essa dúvida especificamente falando.